Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça num sistema moral fascinante, o de São Tomás de Aquino. Ele não se contentava com respostas simples, sabe? Então ele construiu toda uma estrutura lógica para a gente entender a fundo o que é o bem e o que é o mal. Essa é a grande questão, né? Uma pergunta que persegue a humanidade há muito, muito tempo. E São Tomás de Aquino queria ir além do óbvio. Ele queria entender a verdadeira mecânica por trás da moralidade. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai seguir direitinho a linha de raciocínio dele para desvendar passo a passo como essas ideias se conectam. Vamos lá? Para começar, São Tomás de Aquino já nos propõe uma mudança de foco. A ideia não é ficar só julgando uma ação isolada aqui ou ali. O buraco é mais embaixo. A questão é como o nosso caráter é formado. E essa ideia é o coração de tudo. Moralidade não é uma foto de um momento, é um filme. Tem a ver com as disposições que a gente cria, com os nossos hábitos. As nossas ações, quando repetidas, vão nos moldando e nos transformando no tipo de pessoa que somos. Ok, então vamos olhar para o lado bom da coisa, né? Vamos falar de virtude. Como é que se constrói na prática um bom caráter? Olha que definição poderosa. Virtude não é um ato de bondade aleatório. Para São Tomás de Aquino, virtude é um hábito, uma coisa que se torna quase uma segunda natureza para a gente. É uma qualidade que se instala na alma e a aperfeiçoa. E é aqui que a coisa fica genial. Quando você tem um hábito virtuoso, fazer o bem não é mais um sacrifício, uma luta. A ação certa simplesmente flui de você de um jeito consistente, fácil e, olha que legal, até com alegria, porque o seu caráter foi treinado para isso. Bom, se a virtude é o hábito do bem, o vício é o seu exato oposto, é o espelho sombrio. Vamos ver como São Tomás de Aquino entende essa corrupção do caráter. O vício funciona na mesma lógica da virtude, só que para o mal. Também é um hábito, mas um hábito ruim que vai corrompendo o nosso caráter, as nossas inclinações, o que ele chama de apetite. E o resultado final desse vício que se enraizou é o pecado. O ato errado é só a ponta do iceberg de um mau hábito. E para aprofundar ainda mais, São Tomás de Aquino organiza os pecados em duas grandes categorias. Essa divisão não é sobre qual é pior, mas sobre a origem de cada um, se o problema começa na alma ou no corpo. Vamos pegar os famosos 7 vícios capitais para entender isso na prática. Olha só, a grande maioria deles, 5, são espirituais. Coisas como soberba, inveja, nascem de uma desordem da nossa alma. Já a luxúria e a gula são chamadas de carnais, porque estão ligadas a um desejo desordenado por prazeres do corpo. Tá, mas o que liga o motor disso tudo? O que dá o start nesse processo de criar hábitos, sejam eles bons ou ruins? Para São Tomás de Aquino, a resposta é clara: a vontade humana. E esse é o pulo do gato. A moralidade de uma ação não está em primeiro lugar no ato externo que todo mundo vê. Ela está lá dentro, na intenção da vontade, que por sua vez é guiada pela nossa razão. A ação é só consequência dessa decisão interna. Para reforçar essa ideia, São Tomás de Aquino usa essa citação fortíssima de Santo Agostinho. A vontade é o nosso campo de batalha moral. É nela que a gente escolhe o caminho do erro ou o caminho do acerto. Então, o fluxo é mais ou menos assim, ó. Primeiro, a razão aponta para algo e diz: isso é bom. Depois, a vontade se move para alcançar aquilo. A repetição dessas escolhas e ações cria um hábito, bom ou ruim. E, por fim, é esse hábito que vai gerar a ação externa, a boa obra ou o pecado. Certo. Depois de ver tudo isso, qual é a grande sacada aqui? O que esse pensamento de séculos e séculos atrás ainda tem a nos dizer hoje? A grande lição que fica é essa. A ética é muito menos sobre ser um juiz dos atos dos outros e muito mais sobre ser um jardineiro do nosso próprio caráter. É um trabalho interno, constante, de cultivar bons hábitos, as virtudes. Isso nos deixa com uma provocação. Num mundo que julga tudo tão rápido, com base em uma única ação, um post, um erro, o que mudaria se a gente passasse a valorizar mais a jornada de formação do caráter e não só a foto do momento? Fica aí a reflexão.